Queridos irmãos e irmãs aqui participando, nosso boa noite a todos vocês. Estamos hoje aqui participando deste culto online, diante da realidade que nós estamos vivendo hoje mundialmente, também no Brasil e chegando, infelizmente, na cidade do Rio de Janeiro, diante dos decretos tanto municipal quanto estadual. Estamos vivendo essa situação do Covid-19, ou popularmente falado coronavírus, e que infelizmente nos impossibilitou de realizarmos o nosso culto presencial, de estarmos juntos naquilo que é algo marcante na história da Igreja Batista Central Bom Sucesso, que é a nossa grande celebração, a igreja que ama estar unida e louvando e adorando ao Senhor. Mas a nossa liderança, entendendo que este momento, no momento de acatar as orientações, as determinações do Estado, nós então entendemos não realizar o culto presencial e hoje estamos aqui. Por outro lado, apesar deste momento, minha alegria de poder saber que os lares estão reunidos nesse momento, que vocês estão aí na casa de vocês, juntos celebrando, como uma igreja primitiva. Quando nós olhamos lá em Atos 2, quando aqueles irmãos se reuniam de casa em casa. E neste momento estamos assim, cada um de vocês aí em seus lares, celebrando todos juntos esse momento de adoração ao nosso Deus e clamando ao Senhor. Por isso eu queria iniciar esse momento com uma oração. Eu queria que você fechasse os seus olhos e vamos interceder pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Ó Pai, nesse momento eu entrego nas tuas mãos a nossa nação, o mundo de uma forma especial, Pai, quando nós olhamos em nações onde essa doença tem atingido, ó Deus, tantas pessoas, tantas mortes. E Pai, também nós clamamos a Ti pelo povo brasileiro, pela nossa cidade do Rio de Janeiro. Pai, cobre-nos com a Tua graça, nós cremos no Teu poder e cremos no Teu milagre. Mas também, ó Deus, nós entendemos que em cada uma dessas circunstâncias há sempre algo a nós refletirmos, como nós refletiremos nesse momento de culto aqui, de celebração. Obrigado a Deus porque o Senhor nos proporciona a tecnologia e hoje, através dela, nós alcançamos, ó Deus, esse momento, esse objetivo de juntos, mesmo cada um em seus lares, celebrarmos, ó Pai, juntos, conectados neste momento de adoração e também de clamor ao Senhor. Que haja, ó Deus, diante desta realidade, um grande despertamento da nossa nação. Que o povo brasileiro possa acordar, ó Deus, para a realidade espiritual. E que muitos cristãos, muitos servos teus também, se despertem para essa realidade. Guarda, ó Pai, as nossas vidas e que através dessa celebração tenhamos a alegria, ó Deus, juntos, apesar de um momento difícil, não podemos conviver juntos, lado a lado, essa comunhão. Mas, ó Pai, que caminhemos nesse propósito de adoração ao Senhor, cada um em seus lares. Obrigado por tudo, guarda e abençoa a nossa nação. Ó Pai, dá sabedoria aos nossos liderandos, ó Deus, aos nossos políticos. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Nesse momento nós vamos ter uma adoração. Eu gostaria que você estivesse ligado. Logo depois a gente volta para trazer a palavra de Deus ao seu coração. Conheces-me bem, tu sabes que eu não existo se eu não for pra ser totalmente teu amigo. Santo Espírito, conheces-me bem, conheces-me bem, tu sabes que eu não existo se eu não for pra ser totalmente
Esse momento é um momento de ofertório, um momento muito especial, muito importante, quando nós temos entendimento de que todas as ofertas, principalmente o dízimo, ele é imprescindível para o trabalho, para o avanço da obra do Senhor. Nós temos um entendimento, e eu queria que deixar isso aqui bem claro, nossa igreja, todos sabem muito bem disso, que a gente tem entendimento que o dízimo é uma forma que a gente tem de entender que tudo pertence a Deus. Tudo que vem às nossas mãos pertence ao Senhor. Então, quando você dá o seu dízimo, é uma forma de você entender que tudo é do Senhor. E você devolve aqueles 10%, entendendo essa premissa de que 100% é dele. E esse valor é um valor que ajuda uma manutenção da obra do Senhor aqui no bairro de Bom Sucesso, na cidade do Rio, no Brasil e no mundo. E por essa razão, é tão importante quando cada membro tem essa consciência. E as ofertas são além daquilo que a gente dizima, ou seja, tudo que vem além é oferta, é aquilo que você faz como um ato de gratidão a Deus. É a nossa preocupação nesse momento de não ter os nossos cultos, é justamente das pessoas não estarem no culto e não ofertarem. Por isso eu faço um apelo a você, entendendo esse momento que a gente está passando, a importância de nós ofertarmos. Você pode ofertar, aqui embaixo vai ter o número da nossa conta, tanto da Caixa Econômica Federal, como da conta do nosso Itaú, o nome da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E você fazendo a sua transferência, um TED ou uma transferência eletrônica, ou fazendo um depósito da sua oferta, do seu dízimo, você pode enviar esse comprovante por e-mail. O nosso e-mail é batistacentralembomsucesso@gmail.com, ou você pode mandar pelo nosso WhatsApp também. O WhatsApp é 964355672, e nós teremos aí a alegria de poder ser abençoado pela sua vida. Não deixe de ofertar. Temos aí um início de ano tão difícil, tão complicado, e a sua oferta vai nos abençoar. Nós cremos nessa tomada de decisão que nós fizemos de não realizar o culto presencial, de que Deus tocará no coração de cada um de vocês, quem sabe até outras pessoas que estão assistindo o nosso culto nesse momento. Você vai poder abençoar a nossa igreja, ofertando, dando seu dízimo, sua oferta, e por isso fica esse apelo, todo esse valor é para o avanço da obra do Senhor aqui neste lugar. Que Deus o abençoe ricamente, abençoe a sua família. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Amém. Tantas lágrimas eu derramei, quantas vezes vi Deus abrir o mar para eu passar, quantas decepções eu enfrentei, quantas vezes eu orei e chorei, quantas vezes, quantos desafios eu encontrei, contra desânimos eu guerrei, quantas vezes vi Deus o pão multiplicar para eu me alimentar, quantas guerras eu já enfrentei, quantas vezes eu orei e chorei, quantas vezes, em meio a tudo isso, uma coisa apenas tenho a dizer: Ebenezer, 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 até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, Ebenezer, até aqui
compartilhar com vocês a palavra de Deus. Eu estive pensando em todo esse cenário que nós estamos vivendo. Alguns até dizem que é um cenário apocalíptico, algumas pessoas dizendo que até alguns são alarmistas demais, que não é nada disso. Ao final, né, desse nosso culto, postaremos aqui algumas orientações que são pertinentes. Eu queria que vocês estivessem atentos, mas é algo que é sério. Mas diante disso me levou a algumas reflexões e me levou a um texto que eu já havia pregado na Igreja Batista Central em Bom Sucesso, né, em nossos cultos, em um de nossos cultos. Eu gostaria de compartilhar esse texto novamente e nos levar à reflexão, como me tem levado à reflexão a respeito desse texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 6. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, porque você está em casa, eu queria que você estivesse com a Bíblia, ou se você está no seu celular, acessasse, caso você não esteja, obviamente, né, assistindo a esse culto pelo celular, mas então você tem acesso aí, acesse esse texto e acompanhe comigo o texto de Gênesis, capítulo 6, dos versos de 1 a 8. Esse texto nos diz o seguinte: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, e tomaram como mulheres todas as que lhes agradaram. Yahvé disse: meu espírito não se responsabilizará indefinidamente pelo homem, pois ele é carne. Não viverá mais que 120 anos. Guarde isso aí, porque a gente vai mencionar isso aqui. Ora, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens, e estas lhes davam filhos, os Nefilim habitavam sobre a terra, e estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Yahvé viu que a maldade do homem era grande sobre a terra, e que era continuamente o mal todo o desígnio do seu coração. Yahvé arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e afligiu-se o seu coração. E disse Yahvé: farei desaparecer da superfície do solo os homens que criei, e com os homens os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Mas Noé encontrou graça aos olhos de Yahvé. Queridos, eu chamo esses versículos de o prelúdio, né, o anúncio, o aviso ou o sinal do dilúvio. Por quê? Porque eles que ajudam a compreender o que provocou e o que provocará uma intervenção de Deus em juízo sobre a terra. Esse 6º capítulo de Gênesis, é muito importante que a gente pense um pouco sobre isso aqui. Ele está falando sobre os dias de Noé, ou seja, aqueles dias que antecederam o juízo de Deus sobre a humanidade, né? Quando nós olhamos isso no dilúvio, que foi esse juízo de Deus. E o Senhor Jesus, quando ele fala, né, que a gente tinha que prestar atenção no que aconteceu nos dias de Noé, para que então percebêssemos os sinais da sua vinda, dele, de Jesus, como se fosse então essa placa sinalizadora, né, como se fosse esse aviso, esse norteador. E é uma descrição de grande interesse para nós, porque o Senhor ele declara que uma época similar de profanação colocará fim à nossa era atual. E é aquilo que estava acontecendo lá na época de Noé. Ele fala, é isso que antecederá o juízo de Deus sobre a terra. Então, olha o que ele diz lá em Mateus. Mais uma vez, você pode aí olhar na sua Bíblia, acessar o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 24, de 37 a 39, que ele vai dizer: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu onde? Nos tempos de Noé. Olha aqui o que o Senhor Jesus está dizendo. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, e os homens e as mulheres casavam, e até os dias que Noé entrou numa arca. Porém, não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só o que o Senhor Jesus aponta aqui. Então, uma das coisas interessantes
que Jesus falou é que as coisas de Deus foram reveladas no tempo de Noé e as pessoas não entendiam. Preste bem atenção nessa questão. Deus sinalizava de forma clara e as pessoas, mesmo assim, não se atentavam para esse toque, esse sinal, esse despertar de Deus. Será que é diferente dos nossos dias hoje, queridos? Não percebemos os sinais, as revelações de Deus. Lá naquela época eles não percebiam, e é a realidade que eu vejo acontecendo nos dias de hoje. Jesus vai dizer que algo vai acontecer semelhante. A sociedade, de modo geral, ela vai enxergar com os olhos, será claro, visualmente, elas vão ouvir com seus ouvidos, apalpar com as suas mãos, poderíamos dizer assim, os sinais de Deus, mas não entenderão esses sinais. Então esse registro está aqui para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse refletir, e essa é a intenção desse texto. Olhe, tome cuidado quando você estiver vendo essas coisas, quando esse prenúncio, esse prelúdio, quando esse aviso, esse sinal, a sinalização de Deus estiver acontecendo no seu dia, fique esperto, se ligue. É mais ou menos isso que o Senhor Jesus está falando. Olha, você lembra do que aconteceu nos dias de Noé? Queridos, eu quero pensar, diante disso, algumas coisas que a Bíblia registra, que estavam acontecendo nos dias que antecederam o dia do dilúvio, para a gente perceber também os nossos dias hoje. Diante do que a gente está vivendo aí, a gente parar para analisar um pouco sobre isso. Então, a primeira coisa que vai aparecer nesses textos que me chamam a atenção, eles dizem assim, o verso 1 e 2 aqui de Gênesis, ele está falando assim: quando os homens começaram a ser numerosos sobre a face da terra, lhe nasceram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram como mulheres, como todas que lhes agradaram. Então, a primeira coisa que eu penso aqui, eu queria que você entendesse comigo, o primeiro sinal que evidencia esse juízo de Deus é o que chamam de perda dos valores. Em primeiro lugar, é isso que eu queria que você entendesse. Quando a sociedade começa a perder os seus valores, e vou ainda mais além, quando até a igreja do Senhor hoje está tendo essa perda de valores. Deus fala aqui do casamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens, e fala aqui de uma mistura das filhas de Deus com, com as filhas dos homens. Tem muita gente que faz uma série de interpretações desse texto. Eu quero respeitar o pensamento de cada um, mas olhando até para aquilo que o Senhor Jesus fala, que é um pensamento de que aqueles nefilins eram filhos, não seria o resultado de um relacionamento sexual entre os filhos de Deus, seriam na verdade anjos, seres angelicais, com as filhas dos homens. Então era tipo aí uma relação sexual mesmo entre mulheres e anjos, ou humanidade e seres angelicais. Essa ideia muito mítica, lá fora foge muito da realidade. E se a gente for olhar até mesmo a própria visão que o Senhor Jesus coloca claramente, dizendo que os anjos não se casam, não se dão em casamento, eles são seres assexuados. Então não há como aceitar essa ideia, Agora, quando a gente lê esse texto de Gênesis sequencialmente, o livro de Gênesis, a gente percebe a intenção do autor em apresentar duas genealogias completamente diferentes. A primeira genealogia, a gente vai olhando aqui no capítulo 4 e depois no capítulo 5, do 4 fala dos filhos de Caim. Aquilo que eles vão chamar de filhos dos homens, as filhas dos homens, essa geração dos homens era uma geração de Caim. Os dos filhos de Deus era da geração de Sete. E quando nós olhamos aqui, que é interessante olhar o texto, que o capítulo 5 fala da geração dos filhos de Adão, mas não inclui Caim nessa geração. Só inclui Sete, aquele filho que veio para substituir Abel. E vai chamá-los dos primeiros adoradores de Yahvé e adoradores do Senhor. É muito interessante isso nessa genealogia dos filhos de Deus. E que esses passaram a ser chamados pelo nome do Senhor, aqueles que adoravam a Deus. Então fica muito claro que o capítulo que acabamos de ver aqui, do capítulo 4, do capítulo 5, culmina nesse capítulo 6 que nós lemos. Então, ele fala de uma genealogia, ele fala de homens como Enoque, que andaram com Deus, fala de pessoas que foram os primeiros a buscar a presença do Senhor.
E a Bíblia está dizendo que houve um momento, então, na história da humanidade, em que os filhos de Deus, aqueles que eram da linhagem de Sete, homens tementes, homens fiéis a Deus, que buscavam a presença, que andavam com Deus, começam, eles que tinham cuidado de adorar a Deus, acharam essas mulheres bonitas, as mulheres que vinham da linhagem de Caim, casaram-se com elas, copiaram os seus costumes, os costumes dos filhos dos homens, os costumes daqueles que eram filhos da descendência de Caim. Então, os filhos de Deus tinham um casamento monogâmico. Quando nós olhamos nessa linhagem, nós vamos olhar claramente que aqueles homens, eles tinham uma só mulher, aquelas mulheres tinham apenas um homem, ali havia um casamento monogâmico. Agora, quando nós olhamos para a linhagem de Caim, dos filhos dos homens, eles tinham casamentos polígamos, ou seja, eram casamentos poligâmicos, eles tinham várias mulheres. E aí começa essa questão, de escolheram quantas mulheres lhes agradassem. E de repente, nessa mistura, a gente vai notar um começo da perda dos valores. E o capítulo 4 fala que os filhos dos homens, ou seja, os filhos de Caim, eles tinham suas marcas em um mundo focado na lei do mais forte. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa pensar, no avanço tecnológico, na força dos conglomerados humanos, na busca do que eu sempre chamo de PPP, posse, poder e prazer. E no capítulo 5 encontramos a sociedade de adoradores de Deus, ou seja, aqueles que eu sempre falo aqui, dos filhos de Deus, da linhagem de Sete. Eles tinham a sua marca distintiva nos valores, nos compromissos que eles tinham com o Senhor, na sua comunhão com Ele, como o texto mesmo diz, foram os primeiros a orarem, a buscarem a Deus através da oração. Mas a Bíblia vai dizer, queridos, que com o crescimento da população, esses mundos começaram a se aproximar tão intensamente que eles se misturaram, que nós poderíamos chamar de uma amálgama desses dois mundos, sendo assim criado. E aí começou a surgir famílias que não conservavam mais os valores da fé e da comunhão com Deus. E pouco a pouco os valores foram misturados e prevaleceu a ideia, os conceitos, os valores da linhagem dos filhos dos homens, da linhagem de Caim, a ponto de no prelúdio divino, a ponto de nesse sinal que nós olhamos aqui, nesse período que antecedeu o dilúvio, sobrarem apenas 8 pessoas na terra identificadas como adoradores de Deus. Entre milhares de pessoas, restaram dos filhos de Deus apenas esse. Ainda vou ser mais sério ainda, porque na verdade o texto bíblico fala apenas de Noé. Deus lançou seus olhos sobre a humanidade e encontrou apenas um homem chamado Noé. Então, no mundo todo, só encontram estes que continuavam a perseverar na sua família, nos valores de adoração a Deus. E os casamentos não seguiam mais o modelo do Éden. Não havia mais uma interação profunda entre um homem e uma mulher. O sentido de família começou a ser alterado. Eram marcados pela aparência, pelo desfrute, mesmo pelo um despotismo de se construir um harém. Era uma promiscuidade sexual, uma sexualidade desenfreada. Começam a distorcer algo lindo que Deus criara, como um casamento, agora uma sensualidade que leva a uma poligamia, que na verdade foi uma busca pelo prazer. Lembra do PPP, posse, poder e prazer? Do prazer, dessa busca, dessa promiscuidade, e agora se torna uma sociedade pervertida. Quando a gente estuda essa história, queridos, a gente vai descobrir que um dos recursos mais bem-sucedidos de Satanás para destruir a capacidade do povo de Deus de fazer a diferença nessa terra é a condescendência. Eu tenho dito que a nossa igreja tem essa visão de sermos agentes de transformação no Complexo da Maré. Mas olha como Satanás é sagaz. Ele usa toda essa ideia para que nós sejamos condescendentes com todo esse contexto do mundo, com as coisas da carne, para deixar
né, apagar, ofuscar a nossa luz, nosso poder transformador. E aí, como igreja, a gente precisa se atentar a essa realidade. Porque se Satanás ele conseguir iludir o povo de Deus, para que este abandone a sua posição privilegiada de separação do pecado, queridos, e de comunhão com Deus, e se ele conseguir corromper este povo de Deus e levá-lo ao pecado, então Deus mesmo julga esse povo. Quando eu penso nisso aqui, me vem à mente Balaão. Não sei se vocês se lembram desse texto no livro de Números. Encontramos essa narrativa. Esse homem foi contratado para lançar uma maldição. Vocês se lembram disso? E aí ele chega lá, né? Era como, trocando em miúdos, né? Aquele mandingueiro, ó, nós vamos contratar você para fazer uma mandiga sobre o povo, né? E aí ele viaja 1.200 quilômetros, ele chega ali, então ele diz, ó, não dá. Ele vai dizer para o cara que era Balaque, ele contratou e fala, não dá, esse povo aí não pega a mandiga, esse povo não tem jeito, eles estão debaixo da proteção do Deus Todo-Poderoso. E aí Balaque fala assim, cara, então me dá uma solução, o que eu vou fazer para resolver isso? Ele fala só uma coisa, introduz mulheres no meio desse povo, que levem esses homens a se corromperem. E aí sim, com prostituição, todo tipo de pecado, idolatria, dos desvalores da família. E Deus mesmo vai julgar esse povo. E aí, quando a gente olha no texto bíblico, Zur, um dos líderes medianitas, chama a sua filha e diz assim para ela, ó, vai lá, tem uma missão para você salvar o nosso povo. Você vai reunir as mulheres mais bonitas do nosso povo, vai treinar elas, vai introduzir, olha só, a estratégia deles militar, isso é uma estratégia de guerra. E ele fala, você vai então introduzir a prostituição e a idolatria no meio dos homens de Israel, e o Deus deles irá julgá-los. Vamos armar uma marapuca para eles mesmo caírem nela. E queridos, a Bíblia diz lá no capítulo 25 de Números, que Deus vai dizer então a Moisés, olha só o que esse povo faz em meu arraial. Há um príncipe de Israel que está em pleno ato sexual, fazendo sexo com essa filha de Zur, esse líder midianita, né, na tenda da congregação. Veja bem, eles estavam dentro da tenda da congregação, como se estivesse lá no púlpito da igreja, né, e tendo essa relação. E aí Deus fala, por causa disso, eu estou derramando uma peste sobre Israel, e enquanto não houver santificação, a minha mão vai pesar sobre essa terra. Queridos, quantas vezes não conseguem perceber que flexibilizar os valores do reino de Deus afeta a nossa vida? Tem muita gente quebrada, tem muita gente machucada, tem muita gente arrebentada, porque não consegue entender que toda vez que se flexibiliza os princípios e os valores do reino na vida, o que pode acontecer? Acontece essa mistura, acontece esse sincretismo, né? Pois tudo que é certo ou errado começa a parecer mais ou menos certo ou errado, perde-se a dimensão, perde-se o caminho, então a pessoa para de lutar contra o diabo e contra ele mesmo, ele então começa a lutar com Deus. E eu nunca vi ninguém ganhar uma luta contra Deus. E foi isso, amados, que aconteceu aqui. Eu estou falando de um contexto. A promiscuidade tomou conta daquele povo. O prenúncio do juízo, um sinal do juízo divino chamado dilúvio. E o mundo entrou em confusão. E assim como foi nos dias de Noé, como afirmou Jesus, eu estou só olhando o contexto bíblico, aquilo que aconteceu lá atrás, assim será também o juízo de Deus chamado dos fins dos tempos, com a volta de Jesus, culminando com o juízo final. E pelo que eu vejo, estamos vivendo isso. É um sinal. Não é o que acontece em nossos dias hoje, como se tem flexibilizado o Evangelho, como se tem se flexibilizado as coisas, as pessoas não querem mais saber de Deus, os filhos dos homens até fazem chacota a respeito de Deus, fazem várias coisas porque eles têm um desconhecimento a respeito das coisas de Deus, assim como a visão nietzschiana da morte de Deus e a sua, né, da verdade, da sua transvaloração dos valores, né, transcendendo tudo que pensa de religiosidade. Então as pessoas falam, importante é nós satisfazermos os nossos desejos. Quem vive os valores de Deus são considerados ultrapassados. Não é assim? Não é essa a realidade que a gente vive hoje? E aí vem o pior, queridos. Quantos filhos de Deus estão se contaminando, estão aceitando os valores dos filhos dos homens?
Por isso Paulo vai dizer aos cristãos romanos, não vos conformeis com as coisas desse mundo. Então, é um momento de reflexão para a gente pensar. Quantas vezes o seu foco tem sido o mesmo do filho de Caim? Não é? Posse, poder e prazer. Porque aqueles homens valorosos, assim, se submeteram, né? Os nefilins eram os homens de força, de poder, que ganhavam nas guerras, né? Era posse de ter, eu tenho isso, eu construí isso, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, os filhos dos homens vivem nesta corrida frenética em algo terreno. E como nos dias de Noé, eu começo a ver essa mistura, onde até mesmo os filhos de Deus começam a se corromper com essa mentalidade, se contaminar com esse pensamento. Às vezes as pessoas hoje acham mais justificativos para não servir a Deus do que para servir a Deus. Jesus mesmo nesse sermão profético ele vai dizer, a maldade vai se espalhar tanto pelo mundo que a fé de muitos se esfriará. Está lá em Mateus 24, 12. Então, essa perda de valores, ela me faz concluir que esse é o prelúdio, né? Esses são os antecedentes desse juízo de Deus que está muito próximo, e eu queria que você estivesse bastante atento a isso, que você estivesse claro. Agora, uma segunda coisa que eu olho aqui nesse texto, verso 4, naquele tempo e também depois, quando os filhos de Deus se uniam aos filhos dos homens, essas lhes davam filhos, e os nefilins habitavam sobre a terra, e estes homens famosos foram os heróis dos tempos antigos. Olha uma outra coisa aqui que me chama a atenção, um outro sinal que evidenciou esse anteceder ao juízo de Deus, veneração pelos falsos heróis. Uma coisa que me chama muita atenção, um povo que perde os seus valores, constrói referenciais de vida que nos levam a perderem-se ainda mais. Algumas Bíblias traduzem esse termo nefilim, né, com a palavra de gigante. Gigante foi parte de uma tradução, de uma influência da Septuaginta, né, que foi a tradução do hebraico para o grego, de uma influência dessa versão de Gênesis 6:4. Alguns autores trabalham com uma opção para a tradução do termo hebraico nefilim, mas o termo hebraico nefilim, ao pé da letra, significa caídos. Então é isso que significa esse termo. A Bíblia está dizendo o seguinte, estes caídos, ou seja, esses que tinham se misturado e tinham perdido a sua identidade, porque os caídos era justamente nessa relação, fruto da relação entre aqueles que temiam a Deus e aqueles que desobedeciam a Deus, esses dois povos, né, que a gente já falou aqui atrás. Então, esses caídos se afastaram dos valores de Deus, lembra do PPP, posse, poder e prazer, e abraçaram os valores da violência, da subjugação do mais fraco. Foram aqueles que se tornaram os heróis daquela geração. A filosofia do mundo daquele tempo de Caim começou a se misturar com o povo de Adão e Sete, e o que prevalecia foi a lei do mais forte, do mais importante, do mais poderoso, daquele que matava, daquele que subjugava. Para eles, o mais importante é o que mostra a sua força. Diferente do povo de Deus, que era paz e amor, né? Ou seja, não, nosso Deus, nós temos que amar. Então, algo completamente diferente daquilo que era ensinado para os filhos de Deus, era alcançar os seus objetivos, atropelando tudo que estava pela frente, sem escrúpulos. Que a Bíblia diz aqui que quando o mundo começa a torcer, a vibrar, até como referencial da sua vida, aquele que subjugava outro, aquele que era mais forte, aquele que matava, que acontecia, né? Fazer dele referencial, tentar imitar o seu jeitão. Então, toma cuidado, porque aí só sobra o juízo. E olha, quando, queridos, eu olho essa realidade, é algo que traz, né, até um gelo ao meu coração, que muito me preocupa, e é a realidade que eu tenho observado em nossos dias hoje, é que esses referenciais têm sido referencial até de muitos que estão na casa do Senhor. Nós temos pessoas como alvo, como um exemplo, muitas pessoas que admiram aqueles que não levam os princípios e os valores do reino ao pé da letra. E como isso tem sido algo sério, como está acontecendo hoje. Por isso que eu falo que os sinais são esses, são claros. Terceira coisa que eu queria olhar aqui também, menosprezo à advertência divina. Guarde isso no seu coração. Olha o verso 3, então disse o Senhor, isso aqui é muito sério, lembra que lá no início do texto eu falei para você prestar atenção, diz, o meu espírito
não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Gente, se liga nisso aqui. O povo não ouvia, o povo não percebia as advertências divinas que gritavam diante da iminência da tragédia humana. A tragédia humana se construía numa sociedade que desejava alcançar a plenitude e a imortalidade sem Deus. O seu Deus daquele tempo era Ele mesmo, o próprio homem. Vou fazer tudo o que der na minha cabeça e vou usar toda a minha força para isso. Parece até que Nietzsche era dessa época, né? Era essa visão nietzschiana, né? Da transvaloração dos valores, do homem, do poder do próprio homem, né? Então, a força daquele tempo e daquelas pessoas era a dominação sobre o mais fraco. Era a vontade de potência, né? Como estou falando de Nietzsche aqui, ou seja, a violência, o poder da coletividade, a ciência, a tecnologia, a arte, uma total independência de Deus, dizendo: nós temos tudo, nós somos os poderosos, nós conhecemos, nós dominamos as ciências. E Deus então olha do céu e decide que o seu Espírito não mais agiria indefinidamente sobre o homem. O que significa isso? A Bíblia diz que aqui em Gênesis, que o Espírito de Deus era o sopro que dava vida. E era porque Deus soprava o seu Espírito que o homem podia viver, mas a imortalidade que este homem buscava não estava na busca do sopro sobre ele, ao contrário, estava tentando alcançar a sua imortalidade, a sua força nas tecnologias. A força do homem, queridos, não está nem nos anjos, muito menos nos demônios. A força está no Deus vivo, que toca a nossa vida e faz a diferença em nós. Então Deus desejou sinalizar para esse homem. Pensa bem, queridos, quando olha aqui Gênesis 2, 3, 4, 5, naquela época, se você prestar atenção, os homens viviam 600, 900 anos. Não é isso que está escrito lá? Agora eles tinham filhos com 80 e 100 anos. Eu sempre falo isso aqui, né? Era mais alguma coisa assim, como Deus fala assim: eu vou sinalizar para a raça humana, para ver que o jeito deles viverem não funciona. E os jovens começaram a morrer. Porque se você parar para pensar, os jovens tinham 120 anos, né, da juventude daquela realidade. Porque vocês iam ter 700, 800, 900 anos, quem tinha 120 anos era a juventude daquela época. Era como se começasse a permitir que os jovens de 15, hoje, 18, 20, começassem a morrer. Já pensou que coisa? Então começassem, nenhum menino mais acima de 20 anos conseguisse sobreviver, todos morressem, todo dia tivesse um sepultamento de um jovem. E de repente tinha gente da década, de geração anterior, que ainda viviam 500, 600 anos, mas estavam, né, vendo os seus filhos, seus netos, seus bisnetos de 120 anos. Não tem uma tragédia, queridos, maior para nós do que pais enterrarem seus filhos. Olha só o sinal. Deus estava dizendo: gente, para pensar. E todas as famílias começaram a enterrar os seus filhos. Mas eles não conseguiram enxergar o que Deus estava falando com eles, que a vida é o sopro de Deus em nós. Entretanto, eles continuavam no mesmo rumo, na mesma intenção. E quando eu li esse texto, eu me lembrei de Apocalipse 16, queridos. A Bíblia afirma que o mesmo acontecerá na volta do Senhor. As pessoas serão machucadas pelos sinais, elas não vão ver, mas não vão se arrepender. Ao voltar, serão ainda mais duras e mais rebeldes. Olha o que diz o verso 9 do capítulo 16. Elas sofreram queimaduras dolorosas causadas por esse fogo e amaldiçoaram o nome de Deus, e que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Verso 10, então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam. O que a Bíblia está dizendo, diz que no tempo de Noé, Deus começou a revelar progressivamente o seu juízo sobre a terra, e as coisas começaram a acontecer, mas as pessoas não eram capazes de ver e de ouvir
quando podiam ver e ouvir, mas não conseguiam perceber aquilo que Deus estava mostrando para eles. Quando eu paro para pensar, querido, diante disso, eu queria que você parasse para olhar tudo isso, eu vendo o que está acontecendo no nosso mundo. É o momento de nós refletirmos. Primeiro, como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida? Se está preparada para a volta do Senhor? Porque o juízo divino ele é muito claro aqui, olhando esse texto, olhando aquilo que Jesus falava e o que ele reportava aos dias de Noé. Eu queria que você parasse para pensar um pouco sobre essa realidade e pudesse então de alguma forma colocar a sua mente no lugar, o seu coração diante do Senhor e pudesse refletir sobre essa verdade. Como eu estou diante do Senhor? Pare para fazer uma reflexão. Você aí, querido, que está ouvindo essa mensagem, você que ainda não colocou a sua vida na presença do Senhor, faça isso. Entrega o seu coração ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu quero ter a minha vida no Senhor. Basta onde você está agora, se ajoelhar e fazer a sua oração diante do Senhor. Fala, Senhor, está aqui a minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Estão aí os sinais. Eu estou observando claramente o que o Senhor quer. O que o Senhor quer é que todos se arrependam. O desejo do coração do Senhor é que aquele povo se despertasse para aquela realidade e se lançasse aos seus pés, se arrependesse e quebrantasse dos seus maus caminhos. O que Deus quer de nós hoje no mundo é que o mundo se desperte para essa realidade, que ele possa ver os sinais, se despertar e dizer, Senhor, Tu és Deus. Mas infelizmente, assim como nos dias de Noé, muitas pessoas estarão cegas a essas evidências tão claras. E logo depois de tudo isso, mesmo todas essas coisas acontecendo, veio então um dilúvio. E a gente sabe que na arca só entrou Noé e a sua família. Você vai entrar na arca, querido? Será que se Jesus voltar hoje, você está preparado? Os sinais apontam que está próximo à vinda do Senhor. Como está a sua vida? Você, meu irmão, minha irmã, será que você está se deixando dominar? Será que os seus princípios, que os seus valores estão sendo negociados com o mundo? Ou você tem preservado naquilo que você crê, naquilo que você pensa a respeito da palavra de Deus? Coloque isso diante do Senhor. Coloque o seu coração diante dele. Proponha no seu coração fazer a vontade do Senhor e amá-lo com todas as suas forças. Porque esse é o Deus que nos ama. É um Deus que quer cuidar de nós. É um Deus que não quer todo esse cenário que está acontecendo aí, sobreveio um povo, não é o desejo do Senhor, mas na justiça de Deus ele precisa ser justo, e nessa justiça que ele tem feito alertas para que nos coloquemos dentro do seu querer e da sua vontade. Que essa palavra venha de encontro ao seu coração, que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor, e nós como igreja, queridos, nos despertemos para essa realidade e coloquemos a nossa vida, coloquemos nela, de fato, os valores do reino de Deus, que sejam os direcionadores da nossa vida, que seja justamente aquele parâmetro para que caminhemos sempre dentro da vontade e do querer de Deus. Que Deus guarde a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso Brasil. Que aproveitemos esse momento para um grande despertar do povo de Deus em nossa nação. Esse é o meu desejo, essa é a minha oração. Amém. Queridos, nós estamos chegando ao final dessa transmissão, desse culto online, e nesse momento eu queria que você estivesse bastante atento, não saia daí ainda, não desligue o seu aparelho, fique atento para as recomendações que nossos queridos Abraão e Juliana falarão um pouco sobre essa realidade do coronavírus. São instruções importantíssimas para você ficar ligado. E após a palavra deles, a gente vai encerrar com uma oração. Olá, igreja. Me chamo Abraão, sou membro da IBCB e atualmente sou estudante de medicina. E a pedido do pastor Djalmi, estarei passando algumas informações para os irmãos, ou reforçando algumas informações sobre como deve ser a nossa conduta frente a essa questão do coronavírus no nosso meio. Para começar, pensar o que é de fato então o coronavírus. É um vírus responsável por uma síndrome respiratória, por uma doença respiratória que tem uma apresentação parecida com a gripe. Então febre, tosse, falta de ar, dor no corpo, coisa que a gente já conhece da gripe, também está presente na infecção pelo coronavírus. E é importantíssimo nesse momento a gente ficar atento,
porém não desesperados, mas atentos. Porque as nossas principais armas no combate ao coronavírus são a informação, a responsabilidade quanto a essa informação e a precaução. É importante a gente entender que o coronavírus ele é considerado um vírus de baixa letalidade. O que é isso? Um vírus que, de todas as pessoas que ele infecta, apenas uma pequena parte chega aos finalmente da doença grave e a morte. Então, mais de 80% dos casos, segundo a OMS, apresentarão apenas quadros leves, sintomas respiratórios leves. No entanto, a preocupação se torna um pouco maior quando nos referimos a pacientes idosos, pessoas idosas e pessoas com doenças de base, doenças que elas já têm, doenças crônicas. Então, pessoas diabéticas, pessoas que possuem doença autoimune, pessoas que enfrentam câncer atualmente, pessoas que apresentam uma doença que já enfraquece ela antes do coronavírus chegar. Então essas pessoas precisam de um cuidado especial. Mas atenção, o cuidado é para todos. Não é porque você não está no grupo de risco que você não deve tomar cuidado. É importante amar o próximo como a si mesmo. Então evitar a contaminação de outra pessoa é tão importante como evitar a sua própria contaminação. E com relação a isso, existem dois extremos atualmente com relação à postura diante do coronavírus. Existe o extremo de ficar em pânico, ficar em desespero, e o outro extremo de ser irresponsável e de não estar nem aí para o coronavírus ou considerar mais uma fake news. Irmão, eu estou aqui para esclarecer definitivamente. Coronavírus não é fake news. Coronavírus não é invenção e não é brincadeira. É de fato uma ameaça, mas pela fé e através de medidas básicas nós conseguiremos combater e passar por essa são os salvos. E com relação à postura do crente diante disso, eu acho um texto interessante em Efésios 5, que a partir do verso 15 diz o seguinte: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Esse texto fala sobre um contexto geral de como deve ser a vida do cristão, mas a gente pode aplicar esse contexto pegando o seguinte: devemos ser sábios, devemos ser atentos, não agirmos como tolos, não compartilharmos fake news. Ou seja, irmão, você pegou uma informação, antes de você passar para alguém, veja se aquilo confere. Por exemplo, o Ministério da Saúde tem um aplicativo que você pode ter aí no seu celular para esclarecer essas coisas, onde as informações são confiáveis. Então, não divulguem coisas falsas. Não deixem de cumprir as orientações achando que é bobeira. Se todas as autoridades mundiais têm alertado quanto a isso, se o seu pastor, a partir de agora, tem te orientado quanto a isso, você agir de maneira insensata e tola, de modo a desrespeitar essas orientações, é pecado. É contrário à vontade de Deus. Então procure, irmão, nesse momento, ser equilibrado, ser sábio e buscar entender qual é a vontade de Deus diante disso tudo. Então, irmãos, vamos agora à parte prática. São coisas muito simples que não vão afetar a tua vida, mas que podem definir plenamente como a gente vai combater isso. Vamos lá. Lave as mãos com água e sabão sempre que possível, ou use o álcool e gel para a higienização das mãos. O álcool gel ele não substitui a água e sabão, mas para situações onde você está na rua, onde você não tem essa disponibilidade da água e do sabão, ele cumpre bem a função. A gente vai colocar um vídeo aí sobre como fazer isso. Não é simplesmente botei na água aqui e tá limpo. Faça direito, dá uma olhadinha no vídeo que vai dar tudo certo. Cubra o nariz e a boca ao tossir ou espirrar. Trata-se de uma condição de etiqueta respiratória, de educação. Não vá propagar. Se você não consegue usar a mão, manda o vampirinho, faz assim, evita essa situação, gente. Mantenha os ambientes bem ventilados. Então, sempre abrindo a janela, sempre procurando ambientes ventilados. Outra coisa, se você estiver mal, estiver começando a apresentar algum sintoma,
Evite aglomerações, irmão. Evite condições onde você possa se expor e também expor as outras pessoas a isso. É importante evitar o máximo que você conseguir. Evite aglomerações. Por isso, não estaremos fazendo o nosso culto. Outra recomendação muito importante: não compartilhe objetos pessoais. Por exemplo, copo, toalha, celular que passa na mão de um, passa na mão do outro. Evite isso. Até com relação ao celular, procure higienizar teu celular de tempo em tempo. O celular é uma das coisas mais cheias de sujeira que a gente carrega, porque uma hora está na mão de um, outra hora está na mão de outro. Evite esse compartilhamento. Eu sei que a gente é muito caloroso, gosta disso, mas é bom evitar, porque o vírus ele também se propaga pelo contato e pelo compartilhamento de objetos contaminados. Então essas, irmãos, são as principais precauções que você deve tomar. Agora, com relação às máscaras. Gente, não precisa fazer estoque de máscara, ficar andando mascarado sem necessidade. Irmãos, o Ministério da Saúde tem recomendado o seguinte: se você tem sintomas que se enquadram nessa questão, então tosse, espirros, se você está nessa situação, se você está adoecido, você deve usar máscara para evitar que os outros sejam contaminados. Se você é profissional da saúde, você já sabe também que no seu lidar você deve usar máscara. Então, apenas profissionais de saúde e pessoas com sintomas. Irmão, se você não está espirrando, se você não está tossindo, se você está tranquilo, não precisa andar de máscara. E trata-se também de essa questão de não sair para correr, estocar máscara em casa, trata-se de uma responsabilidade coletiva. A gente sabe que às vezes em algumas farmácias tem faltado álcool gel, tem faltado máscara, justamente por causa dessa atitude de pânico. Gente, se você não está assim, não precisa ir comprar máscara. Se você está comprando máscara desesperadamente, pode faltar máscara para quem precisa. Então é importante responsabilidade coletiva. Máscara apenas para pessoas que estão com sintomas ou pessoas que são profissionais da saúde que vão estar lidando com isso. E até tem máscaras específicas para isso, tudo bem? Mas Abraão, se eu ficar doente, se eu começar a passar mal, o que eu devo fazer? Aonde eu devo procurar em caso de adoecimento? Vamos lá. Irmãos, se você está com uma síndrome, com um quadro de sintomas leves, por exemplo, meu nariz está escorrendo, eu estou com dor de garganta, eu estou com um pouquinho de dor no corpo, algo que é comum, você não precisa correr para as emergências. A principal preocupação das autoridades nesse momento é saber realmente quem precisa para não sobrecarregar e faltar para quem precisa. Então vamos lá. Se você está com sintomas leves, coisas que você já está acostumado, trata em casa. Evite estar nos ambientes coletivos, evite aglomerações, fique em casa e se cuide. Mas é importante não ficar em casa caso você apresente situações mais complicadas. Poxa, Abraão, eu estou piorando. Meu quadro não está mais aquela coisa básica. Eu já estou sentindo falta de ar. Eu já estou ficando com febre. Aí sim, nesses casos, procure o atendimento médico. Se você começou a piorar, está um quadro leve, está tranquilo, estou ficando em casa, estou me cuidando. Cara, esse negócio não está melhorando do jeito que melhorava normalmente. Procure um atendimento. Pode ser na clínica da família, pode ser numa UPA. Mas é importante, procure o hospital apenas se você tiver febre, falta de ar. Aí sim, procure um hospital, para que não seja sobrecarregado os hospitais e as pessoas que realmente estão com essa doença consigam se tratar. Tudo certo, gente? É isso aí. Que Deus nos guarde nesse momento e que vocês fiquem tranquilos e se cuidem, porque em nome de Jesus passaremos bem por isso tudo. Então eu vou lavar as mãos, coloco o sabonete, aperto aqui e vou esfregar a mão entre os dedos. Começo com uma parte dos dedos, depois eu inverto. Tá vendo? Ó, assim e assim. Depois que eu fiz isso, essa parte de dentro da mão, ela não está limpa, e nem as minhas unhas. Então eu uso essa parte de dentro com as unhas para poder lavar aqui as unhas. Ó, lavei aqui, lavei dentro essa parte.
Agora eu vou lavar aqui, ó, o polegar, lavo de um lado e do outro, lavo sobre a mão, o dorso da mão, a mesma coisa, lavo do outro lado, já esfreguei aqui e vou lavar o punho. Lavei o punho, com isso todas as partes da minha mão tiveram contato com o sabão. Eu abro a torneira, escorri a mão, pego aqui 2 toalhas e a ideia aqui é você enxugar jogando a água para a ponta dos dedos. Enxugar levando a água para a ponta dos dedos. Esse é o procedimento genérico, assim, como nós devemos fazer todos os dias, em todas as situações. Isso vai demorar em torno aí de 20 segundos, a depender da destreza de cada um. Mas é importante que se faça todos os movimentos para garantir uma mão limpa e livre de germes. Além da água e sabão, que deve ser a primeira escolha para a higienização das mãos, nós podemos também utilizar o álcool em gel na proporção de 70%. Da mesma maneira, eu tenho que pegar uma quantidade suficiente de álcool em gel para que eu faça o mesmo movimento que eu fiz, como se eu estivesse lavando as mãos, para garantir que todas as partes da minha mão tiveram contato com o álcool. O álcool, como ele vai evaporar, eu não vou precisar enxugá-lo. Então é muito mais simples, mas deve ser um complemento. Quando que eu uso o álcool em gel? Eu posso usar o álcool em gel quando eu estiver viajando, estiver indo para a escola, estou no ônibus. Então eu não tenho acesso a uma torneira com água e sabão. Então ele é um complemento. E é importante, se a minha mão estiver muito suja, não vai adiantar o álcool em gel. Eu tenho que lavar com água e sabão sempre. Então, é um complemento, não é uma substituição. Queria agradecer muito a você que participou até aqui desse nosso culto online, né? Que Deus abençoe você, toda a sua família, que esteve conosco nesse momento, um momento muito especial, muito precioso, apesar de ser um momento diferenciado, mas o meu desejo é que Deus guarde, abençoe a sua família. Tomem esses cuidados aí que Juliana e Abraão passaram para vocês, estejam atentos, estejam ligados. Tem muita gente achando que isso é, falácia, é muito alarme, é muita bobeira. Não, é sério. Se cuide, né? A nossa igreja tomou essa decisão como prevenção, como cuidado para que você se cuide, né? Para que não sejamos canais aí de levar maldição. Muito pelo contrário, nós queremos ser bênção, canais de bênção, e entendendo que a nossa visão é ser agentes de transformação na comunidade da mulher, a gente precisa que haja transformação para o bem, não para o mal. Então, por isso nós tomamos essa decisão. Algumas pessoas até têm dito para mim, poxa pastor, outras igrejas se reuniram, aí vai do pensamento da liderança de cada igreja. Nós conscientemente, não temos dúvida disso, não estamos arrependidos, temos a certeza que tomamos a decisão correta. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, e ficando aqui o convite a você que quiser visitar a nossa igreja. Logo, logo eu creio que nós estaremos de volta aos nossos cultos abertos na Avenida Guilherme Maxwell, número 110, em Bom Sucesso, Rio de Janeiro. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esses momentos que nós passamos aqui. Como foi bom, Pai, poder refletir na Tua palavra, podermos louvar juntos, adorar o Teu santo nome. Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado sobre nós. Que a Tua mão e a Tua graça sempre, ó Deus, esteja sobre o Teu povo. E que, ó Pai, entendamos que somos filhos de Deus. Ó Pai, que as nossas posturas, as nossas decisões precisam ser sempre pautadas como filhos de Deus, de fazermos a diferença, de sermos canais da graça e da bênção sobre este mundo. Ó Pai, que
tenhamos claramente em nossos corações o amor sendo ministrado sobre a vida de cada um. Perdoa as nossas faltas, livra-nos de todo mal. Em Cristo é que oramos, hoje e para todo sempre. E agora, que o amor de Deus, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a unção e as santas consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus reunido por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém.